Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre a afetividade e suas alterações. Bom, lembrando que a gente sempre usa o livro do Dal Galahondo como base e nessa aula em especial eu vou complementar algumas questões em relação às emoções que compõem essa parte da afetividade. Bom, o Dal Galahondo ele vai definir afetividade como um termo genérico que compreende várias modalidades de vivências afetivas, como o humor, as emoções e os sentimentos. Então, a afetividade ela vai ser uma definição, um termo um pouco mais amplo, que vai abranger, que vai abarcar outros conceitos relacionados. Então, aqui eu cito todos os elementos que o Dal Galahondo vai definir e depois a gente vai ver a definição específica de cada uma delas. Então, ele vai propor 5 tipos básicos de vivências afetivas. Primeiro, o humor ou estado de ânimo, as emoções, os sentimentos, os afetos e as paixões. Entendendo primeiro, então, o humor ou estado de ânimo. É definido como tônus afetivo do indivíduo, o estado emocional basal e difuso em que se encontra a pessoa em determinado momento. Há uma confluência entre vertente somática e a vertente psíquica. É vivido corporalmente e se relaciona de forma considerável às condições corporais, vegetativas do organismo. Então, quando o Dal Galahondo ele vai falar do humor ou do estado de ânimo, ele vai falar de algo que é um pouco mais estável dentro do quadro da afetividade. Então, por exemplo, lá no DSM-4-TR, a gente tinha uma categoria chamada transtornos de humor, que abrangia depressão, transtorno bipolar do tipo 1, transtorno bipolar do tipo 2, ciclotimia, distimia, enfim. Então, era uma categoria que trazia esses transtornos mentais que se configuravam como um quadro de humor. Então, para a gente ter uma ideia, um quadro depressivo precisaria ter pelo menos 2 semanas de duração. Um quadro de mania e hipomania de 4 a 7 dias mínimos de duração, dependendo, né? Então, a gente vê essa qualidade do humor que vai configurar elementos somáticos, uma sudorese, um tremor, um peso no estômago. Então o humor ele traz essa confluência vegetativa de estado fisiológico do organismo, e seria isso que esse tônus afetivo, o jeitão que a pessoa tá num dado momento, envolvendo então essas questões corporais. Lá no DSM-5, essa categoria transtornos de humor, ela deixa de existir, passando então os transtornos depressivos e transtornos bipolares. Então, os transtornos bipolares, eles saem da categoria dos transtornos de humor e ganham uma categoria própria. Mas só para a gente entender e guardar na mente, eu gostava daquele termo, eu também não entendi por que os transtornos bipolares saíram, porque em termos de critério não houve grandes mudanças. Então, eu penso que eles poderiam ter continuado lá nos transtornos de humor mesmo, mas a gente ainda guarda essa informação relevante. As emoções. As emoções são as minhas queridinhas. Elas têm sido muito trabalhadas. Se a gente pensar no escopo das terapias cognitivo-comportamentais, se a gente pegar a primeira edição do livro da Judith Beck, por exemplo, de 97, pelo menos a tradução aqui no Brasil, a menção às emoções é muito pequena e ela fala das emoções muito mais como um alerta, como um gatilho, um caminho para se chegar nos pensamentos automáticos quentes, que aí sim seria o foco da intervenção. Hoje, muitos anos depois, algumas décadas depois, a gente tem então as emoções dentro dos modelos das TCCs como algo importante. Então,
a ideia não é mais, ainda é colocar as cognições no centro, mas trazendo essa ideia de que o processo ele pode acontecer em qualquer elemento, sendo na emoção, na cognição, no comportamento, na motivação e assim por diante. Então, hoje a gente trabalha muito nas abordagens de terceira onda a questão da regulação emocional. A gente diria que o trabalho com a identificação das emoções, a análise da intensidade, do gatilho, a regulação, isso é ponto fundamental das abordagens de terceira onda. E também é parte importante de qualquer tratamento dentro desse escopo maior das TCCs. Eu sei que os meus alunos de psicopatologia devem estar pensando, e eu com isso, né? Eu não trabalho com essa abordagem. Mas só para vocês entenderem o quanto que as emoções têm ganhado ênfase, destaque, novas pesquisas, muitas pesquisas de algumas décadas para cá. Então, as emoções elas podem ser definidas como reações afetivas, momentâneas, agudas, desencadeadas por estímulos significativos. É um estado afetivo intenso de curta duração, originado geralmente como uma reação do indivíduo a certas excitações internas ou externas, conscientes, não conscientes ou inconscientes. Então vamos entender que o disparador, que o gatilho para uma emoção não necessariamente está claro para o indivíduo. Pode ser um evento que foi interpretado como uma rejeição. Por exemplo, eu passo, cumprimento alguém e essa pessoa não retribui o cumprimento, então eu fico triste ou então eu fico com raiva. Eu posso ter clareza disso, ou eu posso ter tido um pensamento muito, muito breve e não me dar conta do conteúdo daquele pensamento, mas ter a reação emocional. Então a gente tem que entender que às vezes o que dispara essa emoção não é tão claro ou não é tão visível para a pessoa. As emoções são frequentemente acompanhadas de reações somáticas, corporais, neurovegetativas, motoras, hormonais, viscerais e vasomotoras, mais ou menos específicas. Então, essa é um outro conceito importante. As emoções elas também vêm acompanhadas de reações corporais. E aí, se a gente pega ali aquele elemento, por exemplo, desencadeada por estímulos significativos, a gente também vai entender a mudança dentro das TCCs de como a gente vai perceber e lidar com as emoções. Uma coisa que tem sido muito clara é a ideia da aceitação das emoções, de perceba que uma emoção está em curso, dê atenção para ela, coloque o seu estado atencional direcionado para essa emoção. Uma emoção, ela está relacionada a objetivos de vida importantes, ela está relacionada à preservação da vida. Portanto, a primeira pergunta que a gente vai se fazer detectando um estado emocional é: o que eu estou sentindo? Por que eu estou me sentindo dessa maneira? Que informação, que notícia, o que essa emoção quer me dizer? Então, por isso que daqui a pouco a gente vai falar das emoções e dos gatilhos e de que informação subjacente cada emoção nos revela. Então, para quem está começando nos estudos aí das emoções, vamos parar para internalizar a seguinte informação. Toda emoção é importante, toda emoção nos traz informações que são relevantes para objetivos de vida, para a preservação da vida ou da nossa integridade, e por isso eu preciso dar atenção a ela e decifrar essa mensagem, ao invés de matar o mensageiro.
Se eu fosse pensar lá no início da TCC clássica, a gente aprendia a rapidamente identificar o pensamento automático por trás da emoção, avaliar esse pensamento quanto ao fato desse pensamento ter dados, evidências de realidade ou não, se é distorcido ou não, e o quanto que é útil ou não aquele pensamento. São intervenções que a gente ainda trabalha na TCC. No entanto, antes de fazer uma avaliação desse pensamento, eu preciso entender essa emoção. Então, essa é a tônica do que eu estou trabalhando nesse momento. As emoções, elas têm 3 principais características. Esse é um trecho retirado do livro de Gross e Thompson. O Gross é um autor de renome internacional na pesquisa sobre as emoções, sobre estratégias de regulação emocional. Então, eu diria que é um dos autores chave, referência em relação ao tema na atualidade. Bom, primeiro, elas se manifestam em situações que têm importância pessoal para os objetivos do indivíduo, isto é, conforme o significado atribuído por ele a uma ocorrência, a emoção virá à tona. Então, se eu tenho esquemas de base subjacentes, memórias arraigadas da minha história de vida, então alguns podem atribuir um significado muito importante ao fato de cumprimentar alguém e não ter retribuição desse cumprimento, enquanto outros não vão ver isso como um grande evento. Então, eu tenho essa particularidade de cada indivíduo em relação a um evento que pode ser um gatilho para uma emoção. Promovem mudança em todo o corpo, alterando a experiência subjetiva, o comportamento e processos fisiológicos centrais e periféricos. Portanto, diante de uma emoção, há uma tendência para agir associada a alterações autonômicas e neuroendócrinas, que antecipam a resposta comportamental e provém suporte metabólico para a ação. Olha que coisa mais bonita e olha a importância das emoções na nossa vida e o quanto a gente negligencia, né? Veja bem, quando dado um gatilho interno, externo, consciente ou não consciente, eu tenho disparo de uma emoção específica, o meu corpo é completamente preparado para agir em consonância àquela emoção que foi desencadeada. Então, eu vou ter respostas neuroendócrinas, autonômicas, metabólicas, que preparam o meu corpo para ação, aquela emoção específica. Aline, que tipo de ação? Daqui a pouco a gente vai ver, conforme a gente vai trabalhar com cada emoção. Tem um controle prioritário, ou seja, tomam a consciência independente da ação que está em curso. Como eu tenho esse disparo autonômico, como o meu corpo ele tem um preparo para a ação, é difícil que uma emoção passe despercebida, é difícil que eu não me dê conta de que algo aconteceu. Talvez eu não tenha plena consciência do que trouxe aquela emoção à tona, mas eu tenho consciência de que algo mudou ali. Então, veja como eu tenho uma sucessão de funções mentais. Eu já falei de consciência, então, para eu me dar conta que algo mudou, é importante eu estar alerta, vigio, lúcido. Eu já falei de atenção, ou seja, percebendo alguma alteração no meu corpo. Eu vou colocar o foco atencional nessas reações corporais e identificar a possível emoção em curso. De certa forma, eu acabei falando também de memórias emocionais e afetivas. Por quê? Quando eu tenho uma reação emocional, eu acabo trazendo essas memórias de momentos anteriores em que emoções semelhantes foram ativadas em algum momento do passado. Então, eu também falo de memória emocional, de memória afetiva. Veja como tudo acaba se
interligando entre si as funções mentais, por mais que a gente as aprenda separadamente, uma está em íntima relação com a outra. E vamos falar primeiro da emoção medo. Só um parênteses. Para quem já assistiu o filme Divertidamente, assista de novo. Para quem não assistiu, assista. Houve uma assessoria de pesquisa naquele filme. Então, tudo que a gente vê da central de comando, das emoções que aparecem ali, tem dados de pesquisa. Então, não é só um filme de passatempo. Ele é um filme que traz informações muito importantes para esse tema que a gente está assistindo hoje. E é um excelente filme para a psicoeducação das emoções com as crianças, também com adultos. Então, o medo, ele ocorre frente a estímulos considerados pelo sujeito como ameaçadores e envolve respostas comportamentais. Então, quando eu sou tomada pelo medo, eu tenho um tremor, um congelamento, aquilo que a gente chama de freezing, uma resposta de luta, fuga, né? Eu vou ter uma dessas possibilidades. Então, por isso que quando, por exemplo, eu sou assaltada, então eu sou pega de surpresa, vem a descarga de medo. E aí depois eu fico, mas que burra, por que eu não reagi? Por que eu não saí correndo? Por que eu não gritei por socorro? Por que eu fiquei ali parada? Isso é o freezing ou congelamento, isso não depende da nossa escolha voluntária, não é algo deliberado que eu possa raciocinar na hora e escolher um curso de ação. É como se o meu organismo selecionasse automaticamente uma dessas respostas. E a expressão facial inclui olhos arregalados e a boca entreaberta. Vamos voltar na imagem, né? Ali a gente vê a boca um pouquinho aberta, mas a gente vê esses olhos arregalados, uma expressão ali mais ou menos característica de medo. Em termos de reações fisiológicas, eu tenho um aumento do tônus muscular, aumento da pressão sanguínea e dos batimentos cardíacos, alteração da frequência respiratória, dentre outros. Eu tenho uma ativação do sistema nervoso simpático, que vai preparar o meu organismo para lutar ou para fugir. E mesmo no congelamento, eu preciso de toda essa mudança fisiológica e comportamental. Em termos de reações psicológicas, eu tenho o aumento da atenção, ou seja, eu vou tender a uma hipervigilância, diminuição do tempo de reação e pensamentos distorcidos, ou seja, quando eu estou sob a reação do medo, eu tendo a distorcer os elementos da realidade de forma que eles sejam percebidos como mais perigosos. Então, o medo, ele está relacionado à preservação da espécie. Quando eu vou atravessar a rua e eu olho para os dois lados, é porque eu tenho medo de ser atropelada e morrer ou ficar paraplégica, enfim. Quando eu vou andar de carro e coloco o cinto de segurança, é porque eu tenho medo de um acidente ou porque eu tenho medo de uma multa. Então, o medo, ele vai trazer uma resposta fisiológica importante para que a gente possa preservar a nossa vida e a nossa espécie. Vamos pensar que todas as emoções, tanto em excesso quanto em falta, são prejudiciais. Então, o medo em excesso, ele me impede de explorar. Ele me impede de conhecer novas possibilidades. Ele acaba me paralisando. O medo em falta, pouco medo, faz com que eu coloque a minha vida mais exposta, faz com que eu corra perigos desnecessários, digamos assim.
a raiva. Eu costumo brincar que eu literalmente sou doutora em raiva, né? Porque a minha pesquisa do doutorado foi com treino de manejo da raiva. Só abrindo um parênteses, eu costumo brincar que depois que a gente termina a pesquisa, a gente tem vontade de jogar tudo no lixo e começar de novo, né? Por quê? Porque, na verdade, falando um pouquinho do meu doutorado, a ideia da proposta de intervenção eram estratégias de manejo da raiva habitual, da raiva que todo mundo sente, não da raiva já em patologia. E aí eu acabei fazendo uma intervenção com crianças que tinham excesso de raiva. E aí eu fiquei um pouco frustrada, mas depois eu me dei conta disso. Mas tá tudo bem, vivendo e aprendendo, né? Então, o que é essa emoção raiva? Ela é uma emoção negativa, 1000 perdões. Isso é algo que eu devia ter corrigido. Hoje a gente não usa mais esse termo, emoção negativa, porque as emoções elas não são boas ou ruins em si. Ou seja, medo, tristeza, raiva, nojo, não são emoções negativas, são emoções desagradáveis de sentir. Porque usando esse termo emoção negativa, que era usado até pouco tempo atrás, a gente tem a ideia de que uma emoção seria ruim e a outra boa. E não! Cada emoção tem a sua função, ela tem a sua importância. Então corrijam aí, por favor. É uma emoção desagradável, desconfortável. As pessoas não gostam de sentir raiva e não gostam que os outros sintam raiva. A gente não sabe, a nossa sociedade não sabe lidar com raiva, isso é ponto pacífico. Cuja manifestação varia desde a irritação ou desagrado até a fúria. Então, dentro do espectro da raiva, digamos assim, eu teria um nível menos intenso, que seria um desconforto, uma irritabilidade, até chegando no nível extremo de fúria. Tá? Então eu tenho uma gradação dos níveis da raiva aí. Quando que eu costumo sentir raiva? Geralmente ela ocorre frente à ameaça percebida ao poder, injustiça e frustração. E também quando o indivíduo se sente pressionado, acuado, ou quando outras pessoas se opõem a planos e ideias. Então, que mensagem a raiva me traz? O que eu preciso prestar atenção quando a raiva está em curso? A raiva, ela me dá energia para lutar pelos meus direitos, para lutar por aquilo que é importante e relevante para mim. Então, ao invés de simplesmente suprimir a raiva, algo que a gente chama de raiva para dentro, que vai me fazer muito mal, e também, ao invés de colocar a raiva para fora, com comportamentos explosivos, agressivos, de destruição de patrimônio, uma raiva externalizada que machuca pessoas, eu vou manejar essa raiva. Então, se ela tá ali, tem algo que é importante para mim que está em jogo. Eu me senti injustiçado. Por exemplo, em crianças, em adolescentes, é muito frequente a raiva quando eu peço algo e eu não sou atendido. E aí é aquilo que a gente chama de aprender a tolerar a frustração. Ou seja, é papel dos pais frustrar os filhos. Eu sempre digo que os pais, durante uma fase da vida dos filhos, primeira infância, segunda infância, então a primeira infância ali de 1 a 2, 3 anos e a segunda infância de 2, 3 anos até os 6 anos, os pais são as figuras mais presentes na vida dos filhos durante essa fase do desenvolvimento. Então são eles que vão frustrar os filhos. Por exemplo, vamos imaginar que o meu filho, o meu bebê, aprendeu a engatinhar, aprendeu a subir nas coisas e ele tá pendurado no sofá indo em direção à janela. Eu vou lá e tiro ele de lá.
Ele vai demonstrar raiva. Por quê? Porque o objetivo dele de se pendurar na janela foi frustrado. É óbvio, eu quero manter a integridade física dele. Ou, por exemplo, quando o meu filho adolescente, 15 anos, me pede para fazer uma viagem com os amigos para a praia, por exemplo. E eu digo, não, você não vai, né? Como não vou? Olha, tem um adulto que ainda é um adulto jovem, que teoricamente seria o responsável por vocês, e eu não conheço esse adulto suficientemente para acreditar que ele vai zelar pela tua integridade. E eu não acredito de fato que você seja capaz de zelar pela sua integridade. Nossa, Aline, que horror! Você não confia na capacidade do adolescente? Não. Por quê? Por conta do desenvolvimento cerebral. É uma fase em que está presente maior impulsividade e busca de gratificação imediata. Então, eu preciso ter um adulto responsável que frustre esse adolescente quando ele quer algo que coloca a vida dele em perigo. Então, naturalmente, quando o pai ou a mãe ou o responsável fala, não, você não vai, é natural que o adolescente sinta raiva, porque ele foi frustrado no objetivo dele, porque ele se sentiu injustiçado. Poxa, eu vou para a escola, eu tiro boas notas, eu estudo, eu colaboro com as tarefas da casa, e aí quando eu peço alguma coisa, você não deixa eu fazer? Sim. Então, é natural que ele sinta raiva, e essa raiva vai dar energia para ele lutar pelos direitos. E aí eu, como mãe, diria, ok, me mostre que você é responsável, me mostre que eu posso confiar em você, que aí gradativamente você vai tendo mais liberdade, né? Então vejam que a raiva é uma emoção fundamental. Ou, por exemplo, quando eu pago por uma mercadoria, ela vem com defeito. Se eu não sinto uma raiva do tipo, puxa vida, eu trabalho tanto para ganhar o meu dinheiro é tão suado, e aí eu compro alguma coisa que eu queria muito, que eu esperava muito, e ela vem com defeito, isso não é justo. E aí eu vou lá fazer o pedido de reembolso ou pedido de troca. Se eu não sinto raiva, tipo, tudo bem, né, deixa pra lá, eu não vou em busca dos meus direitos. Então veja que a raiva é uma emoção importantíssima, fundamental, e que ela é negligenciada, ela é muito mal vista. Quando alguém expressa raiva com a gente, a nossa reação tende a ser a se defender, né? Se justificar. E na verdade, vou contar um truque, um segredo para vocês. Se vocês perceberem alguma pessoa ao redor de vocês, filho, marido, namorado, esposa, enfim, exibindo raiva, ouça a demanda que está por trás. Qual foi o objetivo frustrado? Por que de alguma maneira essa pessoa se sentiu injustiçada? E pode naturalmente ter distorção na interpretação que essa pessoa teve da situação. Portanto, quando eu me justifico, eu não estou ouvindo de fato o que está por trás daquela raiva. Eu estou apenas lidando com uma culpa em potencial. Então eu não estou com o olho no outro, eu estou com o olho em mim. E aí ficam duas pessoas falando sozinhas e brigando sozinhas. Portanto, percebeu a raiva em você? Eu me senti injustiçado? Algum objetivo importante para mim foi frustrado? Eu senti que alguém me prejudicou de propósito? Eu percebi que de repente alguém poderia ter feito algo para me ajudar e não fez? Por que essa raiva está aí? Se eu percebi a raiva no outro, por que essa raiva está presente no outro? Tristeza, né? Então a gente vê nessa imagem uma menina chorando, aparentemente, o corpo encurvado. Ali na escada, a presença como se fosse de um vulto. Então a gente entende ali dessa cena uma tristeza decorrente talvez de uma perda de alguém amado, de alguém querido. A tristeza, ela pode então se originar da
perda, a ausência de algo que se gosta, de alguma coisa ou alguém a quem ou a que se atribuía muito valor. A perda de um animal de estimação, a perda de um brinquedo que para mim era relevante ou importante, a perda de um ente querido, seja por morte, seja pelo fim de um relacionamento, ou seja pelo afastamento. Em geral, a tristeza revela perda. Pode ter a sua magnitude aumentada caso a pessoa acredite que ela mesma poderia ter feito algo para recuperar ou evitar a perda, independente de se essa ação era possível, passível de ser realizada na prática. Então, puxa vida, eu podia ter estado mais presente na vida da pessoa, eu podia ter levado ela para o hospital mais cedo, eu podia ter feito algo para evitar essa perda, eu podia ter estado mais atenta. Então, na verdade, essa eu podia, eu deveria, gera desânimo, gera tristeza. Elas podem atribuir tristeza e se concentrar nas consequências de uma situação negativa quando acreditam que o fracasso é permanente e nenhum plano pode ser construído de modo a restabelecer as metas. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho estudado bastante para passar no vestibular ou para passar num concurso e eu reprovo. E eu acredito que eu nunca vou ser aprovada, que eu jamais terei condições de estar preparado o suficiente para ser aprovada. Então, a ideia de que o fracasso é permanente, isso aumenta a magnitude da tristeza, aumenta o quanto eu me sinto triste. Se o namorado ou namorada termina comigo e essa pessoa diz: é definitivo, não tem volta, eu me sinto ainda mais triste. E a tendência é que eu vá buscar coisas que eu fiz de errado para que essa pessoa fosse embora. E aí, um detalhe interessante, falando da contrapartida da tristeza, porque há uma crítica muito grande aos modelos teóricos atuais, aos modelos classificatórios atuais, às abordagens psicoterapêuticas, de que elas focam a diminuição do sintoma. Então, a tristeza é uma emoção que está presente de uma maneira temporal mais extensa na depressão. Então, as críticas a esses modelos classificatórios e de psicoterapia atuais é de que, ok, então eu tô triste e eu vou reduzir a tristeza desse indivíduo, mas eu não vou trabalhar para promover, por exemplo, a alegria. E aí a psicologia positiva ou a psicoterapia positiva, que vem numa dissidência ali do modelo da psicologia positiva, ela vem dizer que o otimismo está muito associado a bem-estar. Então, veja bem, eu falo de uma ideia de que o fracasso é permanente, trazendo uma ideia de desamparo. Algo, eu não posso mudar o desfecho que eu prevejo. A minha visão de futuro é negativa. E aí um detalhe importante, o desamparo está muito associado à ideação suicida. Eu tenho um ditado que diz: nada é tão ruim que não possa piorar. É um ditado pessimista, mas é porque às vezes eu vejo pessoas que, de fato, né, nessa época de Covid, às vezes você vê a pessoa saiu para uma festa, contraiu o Covid, volta para casa, os pais contraem Covid. Outro dia eu soube de uma história, a gente sempre tem acesso agora a histórias assim, né, de um casamento em que o pai do noivo contraiu Covid,
e sabia que estava com Covid, mas era o casamento do filho, então o filho pega Covid, os sogros do filho pegam Covid, os sogros falecem, o pai do noivo falece, né? Então veja uma situação como essa, né? Começar um casamento assim não deve ser algo agradável de forma nenhuma. Mas então aí, por conta desses exemplos, eu acabo usando algumas vezes esse ditado. Mas o fato é que o otimismo, quer dizer, a ideia de que apesar de muitas tragédias terem acontecido na minha vida, eu creio que eu sou capaz de lidar com todas essas perdas e fazer um futuro diferente. Então, o otimismo está associado, a partir de dados de pesquisa, a bem-estar, na medida em que pessimismo, desesperança está associada à cronicidade de um estado depressivo e à ideação suicida. Então vejam a importância não só da gente diminuir os estados de tristeza, mas também trabalhar e fomentar o otimismo. Qual a importância da tristeza, né? Qual é a mensagem da tristeza? Eu acabei me esquecendo de falar. A mensagem da tristeza é: o que de importante eu perdi, ou eu imaginei, ou eu interpretei que eu perdi. Então, quando eu sentir tristeza, eu sei que tristeza se relaciona à perda real ou imaginária. Então, a primeira pergunta que eu tenho que me fazer ao sentir tristeza é: qual é a sensação de perda? É a sensação de perda de amigos, de status, de poder, de dinheiro, de relacionamentos, de objetos, de coisas, de animais de estimação. Não interessa, aqui a gente não faz julgamento de valor. Poxa, mas você tá triste por causa disso. Talvez o outro vai pensar que é algo extremamente insignificante, mas eu tenho que entender o significado para o indivíduo que se sente triste. Felicidade, alegria. Olha só que carinha mais boa. Está relacionada ao progresso em direção ao objetivo. Autoeficácia, o quanto eu me sinto capaz de fazer alguma coisa, e aceitação social. Então, quando eu exibo alegria, felicidade, isso mostra que eu conquistei algo que era importante para mim, que eu me sinto amado, bem-quisto pelos outros. Vamos lembrar que nós somos seres sociais e que na base da nossa sobrevivência envolve a aceitação social. Sobrevivência, Aline? Claro! Vamos pensar um bebê, um recém-nascido. Ele sobrevive se não tiver alguém cuidando dele? Não sobrevive. Vamos pensar na ideia de bando, de rede de apoio. A nossa vida, a preservação da nossa vida, ela é maior se eu tenho pessoas com quem contar. Então, vou pensar um exemplo simples de algo que eu gosto muito de fazer, andar de bicicleta. Tanto em termos de trânsito, quanto em termos de assalto. Se eu ando em bando, eu estou muito menos suscetível a um acidente, a um atropelamento ou a um assalto. Por quê? Porque é mais fácil visualizar um conjunto de pessoas do que uma pessoa sozinha. Então, a questão de ter pessoas por perto, da aceitação social, também é importante para a sobrevivência. Quais são os eliciadores mais habituais? Estímulos agradáveis, conseguir algo que eu queria muito. E aí eu vou voltar lá pro divertidamente. Vocês sabem que eu sempre dou spoiler, né? Então, quem não quiser, abaixa o áudio agora. O que eu acho fantástico no filme é que no começo do filme a alegria ela vai falar da importância de cada emoção, né? Então, o medo, ele preserva a vida. E tem uma cena que a Riley tá correndo, criança pequena ainda, e aí vê um fio. Aí o medo entra e ela pula o fio. Preservação da vida. Ela vai falar da importância da raiva, que nos dá energia
para buscar os nossos objetivos. Ela vai falar da importância da nojinho, que é lá a cena do brócolis e da intoxicação social. Não fui com a cara daquela pessoa, né? Então, o nojo, ele traz tanta coisa da intoxicação por alimentação, ou seja, não comer um alimento estragado e morrer ou passar mal, quanto da intoxicação social. E aí a alegria fala, e essa é a tristeza? Eu não sei muito bem para que ela serve, mas ela tá aqui, né? E aí a alegria faz um círculo e põe a tristeza lá no meio. A tristeza, você não sai daqui, você não toca nas memórias. Por quê? A Riley muda de cidade e aí a tristeza começa a tocar nas memórias porque vem a saudade, né? Então essa mistura do amor, da alegria com a tristeza vai trazer a saudade. Então a saudade é quando eu me recordo de algo que foi muito bom, prazeroso e agradável, ou seja, um momento em que a alegria esteve presente, mas esse momento não está mais lá. Então, por exemplo, num processo de luto, quando eu lembro da pessoa que faleceu, talvez eu exiba um sorriso e em seguida eu chore. Por quê? Porque vem a saudade. Eu tenho tantas boas recordações dessa pessoa, alegria, mas ela não tá mais aqui comigo, tristeza. Então, quando a tristeza começa a tocar nas memórias, elas mudam de cor e a alegria, tipo, tristeza, fica quieta, você tá mudando as memórias base, tá errado. E aí lá no final do filme, a alegria fala, tristeza é com você. Que é quando a Riley começa a pensar que ela tá fugindo de casa e que ela não vai ver mais o pai, que ela não vai ver mais a mãe, em que vem essa sensação de perda de algo que é relevante para ela. Então é a tristeza que assume o comando e faz ela voltar para casa. Por isso que a gente não fala mais em emoções positivas e negativas, e sim em emoções agradáveis e desagradáveis. E uma outra coisa, quando a gente vai lá na psicologia positiva, ela faz essa diferença de que o nosso objetivo na psicologia positiva não é manter estados alegres all the time, ou seja, permanecer alegre, feliz o tempo todo. Por quê? Porque isso é impossível. Veja que todas as emoções que eu falei até aqui, a raiva, o medo, a tristeza, o nojo, elas têm uma função. Então a psicologia positiva, ela vai falar da abertura às emoções. Esteja aberto a qualquer emoção que vier. Identifique o porquê essa emoção está aí. Perceba qual foi o gatilho dessa emoção e não tente tirar essa emoção. Lembra que eu falei que a emoção tem curta duração? Se eu não fizer absolutamente nada, se eu falar, ok, emoção, seja bem-vinda, pode entrar, e esperar ela ir embora, ou seja, não ficar alimentando, né? Então, se for a raiva, como que eu alimento a raiva? Quase colocar lenha na fogueira. Ai, mas aquela pessoa, ela me paga. Porque onde já se viu fazer isso comigo? Porque isso é um absurdo. Eu vou aumentar o tempo que a raiva estará presente. De que maneira? Alimentando pensamentos de raiva e de vingança. Mas se eu deixar a raiva por si só, daqui a pouco ela passa. Eu estou com raiva de fulano. Eu estou com raiva de fulano porque eu me senti injustiçada, porque eu achei que aquele comportamento que fulano teve em relação a mim foi inadequado ou foi injusto. Eu acho que eu não merecia aquilo. E aí eu posso trazer uma ação consciente de conversar com a pessoa ou tentar reparar a situação, mas não alimentando desejos de vingança. A tristeza se relaciona à perda. Se eu
entender, eu tô triste porque eu perdi ou porque eu estou sentindo falta e der atenção a essa tristeza, eu posso conseguir reparar o que foi perdido, seja uma briga, uma relação, consertar um objeto que se quebrou, ou aceitar aquela perda no sentido de, se eu estou triste, é porque foi importante para mim. E se foi importante para mim, é natural que eu esteja triste agora. Por exemplo, tem muitas pessoas que evitam se machucar, evitam se sentir tristes, não se conectando emocionalmente às pessoas. Então, é como se eu deixasse a parte boa para não ter que sentir a parte ruim. Exemplo, é como se eu não comesse um bolo delicioso porque eu sei que o bolo vai acabar. E aí eu não quero lidar com a ausência do bolo, então eu nem como bolo, né? Então eu nem desfruto daqueles momentos alegres e agradáveis, mas também eu não sofro com a tristeza pela perda. Se relacionar com pessoas é apostar nos momentos alegres e prazerosos com a certeza de que a tristeza virá com a perda. Credo, Aline, que pessimismo! Não, isso é realismo. E tem 2 livros que eu vou indicar para vocês maravilhosos que falam um pouquinho sobre isso. 3, na verdade, né? 2 deles, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que fala da importância da morte natural em casa e não de uma morte solitária no hospital, né? Porque hoje em dia, quando a pessoa, quando os médicos sabem que não há nada mais que se possa fazer, às vezes eles cedam a pessoa para ela morrer no hospital. Que triste isso, né? Me privar e privar os meus entes queridos deste último dia que vale a pena viver. E aí eu recomendo um filme que eu assisti do Netflix que se chama O Caderno de Jack, se não me falha a memória, né? Que é uma mãe que ela tem um câncer, ela faz o tratamento, mas ela sabe que ela vai morrer, e aí ela programa com os médicos a sedação, ou seja, ela quer escrever um livro, um caderno para o filho dela de 3 anos, para que ele se lembre dela. E aí ela vai tratando, vai fazendo cuidados paliativos. Quando ela termina o caderno, ela fala para o médico, olha, meu corpo já está fraco, eu sinto que está chegando a hora, eu quero me despedir das pessoas que eu amo, e então eu posso me entregar para a morte, né? E a aceitação desse marido e os amigos que já entram chorando no quarto porque sabem que vai ser a última vez que vão vê-la viva. Que coragem, né? Então esse livro da Ana Cláudia Quintana, acho que esse é o nome da autora, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E esse é um livro que com certeza vale a pena ler. E um outro livro que eu achei ainda mais lindo, que se chama Histórias Lindas de Morrer, que ela conta várias histórias de morte que, como médica de cuidados paliativos, ela acompanhou, e da beleza desse momento. Então, por que eu tô falando disso, né? Bem no slide da felicidade, eu tô voltando lá na tristeza, porque as emoções, elas fazem parte da vida. Eu sei que se eu amo alguém e se eu vivi momentos alegres, prazerosos e agradáveis com essa pessoa, que eu vou me sentir triste por causa dessa pessoa. E aí eu vou citar um outro livro que é muito lindo também, que se chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Ele fala de um caso de um homem que veio até ele pela perda da esposa. E ele está inconsolável, ele não aceita essa perda e ele está numa tristeza profunda e num luto mal elaborado por conta da perda dessa esposa. E aí Viktor Frankl conta que tentou várias intervenções, a busca do sentido para esse homem,
e ele não encontrava. Até que ele perguntou assim: quanto o senhor amava sua esposa? Nossa, eu a amava muito. O senhor acredita que se o senhor morresse antes dela, ela ficaria triste? Sim, eu sei que ela sofreria muito, seria uma grande tristeza para ela. E avaliar então que a sua tristeza, a sua dor, poupou a dor da sua esposa de perder o Senhor primeiro. Talvez o Senhor atribua a sua dor a um gesto altruísta de fazer com que, ao invés da dor da sua esposa, o Senhor sinta a dor da perda. Isso fez sentido para ele. Então, essa tristeza se dissipa, essa dor se dissipa, porque a dor que ele está sentindo honra a dor que ele evitou a esposa sentir. Então, em suma, todas as nossas emoções são importantes, significativas, devem ser aceitas e vividas plenamente. E por fim, o nojo, resultado da violação de um objeto gustativo. E não apenas isso, o nojo, ele traz também essa rejeição, esse asco, Lá em Minas a gente tinha uma expressão que era: meu santo não bateu com essa pessoa. Talvez seja o nosso organismo reagindo a algum estímulo não consciente presente ali na situação, que fez com que a gente tivesse esse afastamento em relação a essa pessoa. Bom, então a gente viu aqui as emoções, aquilo que nós chamamos de emoções básicas. O Paul Ekman é um pesquisador, eu até vou colocar um vídeo dele falando sobre as emoções, e ele acredita que algumas emoções são universais, que todas as pessoas, independentemente da cultura, exibam determinadas emoções, inclusive com expressões faciais semelhantes. Então, eu poderia adicionar a surpresa, e vocês vão ver que outros autores aumentam o rol de emoções básicas, mas essas emoções são as que têm maior consenso na literatura como sendo emoções básicas. Então, retomando o conceito de emoção, elas estão relacionadas a objetivos de vida relevantes para o indivíduo. Se nós não fizermos nada, elas terão curta duração, elas trazem consigo reações fisiológicas que preparam o nosso corpo para a ação. E aí, nós vamos entrar em outra definição que o Dougal Arrondo faz, que é a ideia de sentimentos. Os sentimentos são estados e configurações afetivas estáveis. Em relação às emoções, eles têm uma intensidade mais atenuada e são menos reativos a estímulos passageiros. Estão comumente associados a conteúdos intelectuais, valores, representações e, em geral, não implicam concomitantes somáticos. Constituem um fenômeno muito mais mental do que somático. Então, os sentimentos, eles estariam mais sujeitos à nossa cognição, à nossa interpretação de um dado momento. Por exemplo, se eu falo de culpa seria um sentimento, seria a ideia de que eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito diferente, e implica uma responsabilização em relação àquele fato ou àquele evento. Então agora eu posso fazer algo em relação a isso. Outros sentimentos, por exemplo, a ansiedade. Então, os sentimentos, eles têm um conteúdo intelectual mais forte, muito mais produto de uma interpretação do que do estímulo em si. Afetos. A qualidade e o tônus emocional que acompanham uma ideia ou representação mental.
acoplam-se a ideias, anexando a elas um colorido afetivo. Seriam, assim, o componente emocional de uma ideia. Em acepção mais ampla, usa-se o termo afeto para designar de modo inespecífico qualquer estado de humor, sentimento ou emoção. Por isso que esse tópico, dentro das funções mentais, se chama afetividade, porque a afetividade vai englobar humor, emoção, sentimento, paixão e assim por diante. Então, qualquer estado que o indivíduo esteja, que tenham então esse colorido, esse componente emocional. Aí a gente vai ter que pensar qual componente emocional a gente está falando. E as paixões? Quem aí que está me assistindo já esteve apaixonado? Aí vocês vão saber do que eu estou falando. É um estado afetivo extremamente intenso, que domina a atividade psíquica como um todo, captando e dirigindo a atenção e o interesse do indivíduo em uma só direção, inibindo os demais processos. O Dalgala Rondo vai dizer que a paixão intensa impede o exercício de uma lógica imparcial. O estado de apaixonamento, ele traz uma liberação muito grande de ocitocina, o chamado hormônio do amor. Quando a gente está apaixonado, a gente só pensa naquilo, parafraseando, né, uma personagem da escolinha do professor Raimundo. A gente vive aquela pessoa, a gente espera ansiosamente uma mensagem, uma ligação, um gesto e a gente fica chato, né? Quem aí tem um amigo ou uma amiga que tá apaixonada, não aguenta mais a pessoa falar, porque ele é isso, ela é aquilo, porque ela é perfeita, porque ele é maravilhoso. Aí você fala, daqui a pouco passa a paixão e você vai ver a pessoa como ela é de verdade, né? Então o perigo da gente se casar estando apaixonado é que a gente não enxerga os defeitos. Por isso que o Dalgala Rondo vai falar da lógica imparcial. Ou seja, racionalmente, a gente sabe que todo mundo tem qualidades e defeitos. A gente sabe que nós mesmos temos qualidades e defeitos. E a gente vai aprender a conviver com os defeitos do outro. Assim como o outro vai aprender a conviver com os nossos defeitos. Mas no estado de apaixonamento não tem defeito, é só alegria, é só amor, é só coisa boa. Então por isso que eu falei que fica chato, porque a gente perde o interesse por tudo. Se eu gostava de futebol, eu deixo de ir nos jogos ou de assistir os jogos para estar com a pessoa, para conversar com a pessoa. Se eu gostava de sair com os meus amigos, eu sumo, eu não vou mais no programa com os amigos, porque eu prefiro estar com a pessoa amada. E aí, quando eu estou num relacionamento estável, de longa data, em que o apaixonamento já acabou, aí eu sinto falta das pessoas, porque é importante socializar, né? Então, isso é algo importante para a gente saber sobre a paixão. Ela tem data de validade, né? Eu já li falando de que o apaixonamento teria ali uma duração de aproximadamente 2 anos. E é interessante, né? Eu já vivi 2 tipos distintos de apaixonamento, que seria o apaixonamento numa relação e o apaixonamento em relação à maternidade, né? Então, quando a gente amamenta, há a liberação de ocitocina. No parto normal, natural, tem uma liberação master de ocitocina, porque a ideia é ter aquele imprinting, ou seja, aquele apaixonamento instantâneo a partir do momento que eu vejo a minha cria. Por isso seria interessante o parto normal ou natural, para estar embebida de ocitocina, que é necessária para o trabalho de parto,
e para que eu aumente essa conexão, esse vínculo afetivo o mais rápido possível. Por isso que é interessante a amamentação, para essa liberação de ocitocina, para eu me apaixonar por aquele bebê. Mas por que eu preciso me apaixonar pelo meu bebê? Porque, gente, dá um trabalho absurdo. Nenhum trabalho na vida é tão desgastante e estressante quanto cuidar de um recém-nascido, porque você passa por privação de sono, porque você precisa de dedicação extrema, né? É uma demanda que não tem fim, é um ser que para viver depende única e exclusivamente de um adulto, e sendo a amamentação exclusiva por 6 meses, é a mãe que vai nutrir emocionalmente, fisiologicamente aquele bebê. Então é um trabalho que nos deixa exauridas. E se eu não estiver apaixonada por aquele bebê, e pensando que isso não é instintual, né? Esse amor materno não é algo que brota, né? Todas as mulheres nascem com instinto materno. Não, tá? Isso vai sendo construído e com liberação de ocitocina favorece, né? Então, por isso que esse outro estado de apaixonamento, a gente fica assim, oh, que coisa mais linda, todo mundo acha aquele bebezinho horrendo, aquela cabeça mal formada, deformada por ter passado no canal vaginal, aquela cara amassada, e a mãe fica lá namorando, e quando dorme, por mais aliviada que ela fique, ela não consegue dormir porque fica lá vigiando a cria. Isso é um estado de apaixonamento. Então, emoções universais, primárias ou básicas. Darwin acreditava que um certo número de emoções e suas expressões corporais, sobretudo faciais, eram semelhantes nos animais, em especial nos primatas e nos humanos, bem como nas diversas sociedades e culturas. Teriam para ele uma base biológica evolutiva e seriam importantes para a sobrevivência do indivíduo e da espécie. Então, por isso que eu falo que a gente tem que se abrir às emoções e não tentar dissipá-las ou evitá-las, porque elas estariam relacionadas à sobrevivência. Então, Darwin começa com essa ideia de emoções básicas, universais, independentemente da cultura. Ekman e Friesen identificaram 6 as emoções básicas e universais: alegria, tristeza, medo, raiva, nojo. O nojo também como aversão ou repugnância e a surpresa. Nos anos 90, o Ekman reavaliou sua teoria das 6 emoções universais, ampliando-as para 11. Então, culpa, que eu falei como um sentimento, para o Ekman já viria como uma emoção básica. Culpa, orgulho, vergonha, desprezo, contentamento, constrangimento, diversão ou divertimento, excitação, satisfação, prazer sensorial e alívio. Então, assim, como não é muito consenso na literatura, ou seja, os autores que estudam emoções têm uma divergência em relação a quantas e quais são as emoções básicas e universais, eu trouxe para vocês aquelas que são de maior consenso: medo, tristeza, raiva, alegria e nojo. Emoções secundárias ou sociais e não universais. Seriam mais aprendidas socialmente e mais variáveis entre os subgrupos culturais. Elas seriam construídas com mesclas de emoções de fundo, emoções primárias e outras emoções sociais. Então, a gente teria a vergonha, a culpa, o remorso, a simpatia, a compaixão, embaraço, orgulho, ciúmes, inveja, gratidão, admiração, submissão, indignação e desprezo. Então, essas emoções secundárias, ou alguns autores vão falar que seriam sentimentos, elas seriam mais passíveis a influências da cultura, do ambiente social, e elas seriam aí mais passíveis de manejo, de interpretação e de regulação.
sendo que algumas delas a gente pode trabalhar para desenvolver e fortalecer, inclusive estando associadas lá na psicologia positiva à felicidade e bem-estar, compaixão, gratidão, a simpatia, mas principalmente a compaixão e a gratidão, que nós poderíamos desenvolver, fomentar, fortalecer. E emoções não conscientes. Mesmo que os sujeitos se mantenham totalmente não conscientes da presença de estímulos com conteúdos emocionais, ocorrem também respostas psicológicas que indicam que houve mudança no estado e no funcionamento mental da pessoa, decorrente dessas emoções não conscientes. As respostas psicológicas incluem mudanças em comportamentos e nas tomadas de decisão, geralmente mais pronunciadas do que nas emoções processadas conscientemente. Uma parte possivelmente importante de nossas experiências emocionais pode ocorrer de forma não consciente, e é possível que processos emocionais significativos ocorram totalmente à margem de nossa percepção consciente. Como assim, Aline? Percepção não consciente? Sim. E aí são pesquisas lá da área de processos cognitivos básicos. Por exemplo, eu posso apresentar imagens de um acidente com pessoas mortas, por exemplo, numa tela de computador, mas numa velocidade tão rápida que não dê tempo de processar conscientemente. Como assim? De eu dizer: eu acabei de ver uma imagem com pessoas mortas, tá? Mas o meu cérebro detecta e processa. E aí depois detecta, processa e eu tenho reações fisiológicas, porque a pessoa ela vai estar com eletrodos que vão capturar a frequência respiratória, a frequência cardíaca, o nível de cortisol e assim por diante, tá? E pessoas que não passaram por esses estímulos prévios que remetem a emoções não conscientes. E aí depois elas têm que fazer escolhas, tomarem uma decisão, por exemplo, sei lá, você precisa contratar o seguro de um carro e tem o seguro A que custa tanto e te proporciona tanto, e o seguro B que te custa tanto e te proporciona tanto. Qual desses você escolheria e por quê? E aí comparar a resposta dos dois grupos, o que viu as imagens de acidente e o que não viu as imagens de acidente, e ver essas escolhas se há uma mudança no perfil e no padrão de escolha. Ou seja, o indivíduo que passou pelas imagens de acidente não tem consciência que o seu cérebro viu aquela imagem, mas isso, apesar de não ter consciência, afeta a escolha. Então, isso que são emoções não conscientes. Há um disparo, o meu cérebro ele vai perceber o estímulo, ele vai reagir a esse estímulo, mas eu não terei consciência desse gatilho. No entanto, o meu organismo como um todo vai reagir pelo processamento daquele estímulo que desencadeia a emoção não consciente.